Boa tarde a todos e todas. Queria saudar aos participantes deste webinário Questão Social, Políticas Sociais e Direito Já, organizado pela editora Nova Praxis. O trabalho que eu quero apresentar, baseado no livro que eu publiquei este ano, em 2021, é sobre identidade e classe social, uma análise marxista para a articulação das lutas de classes e antiopressivas. Eu quero partir, antes de mais nada, de expor os fundamentos da minha tese central, que exige, de alguma maneira, nos afastarmos, que coloca a demanda de nos afastarmos de dois lugares comuns quando se fala de identidade. Em primeiro lugar, o lugar comum da rejeição da identidade, como algo secundário, como algo desimportante ou como algo que pode e deve esperar ao pós-revolução socialista. Ou, por outro lado, o outro lugar comum de renunciar às lutas de classes e, em troca, assumir as lutas identitárias como alternativa, como sucessão das lutas de classes. Não se trata, na verdade, de contrapor identidade ou classe, combate contra a exploração ou combate contra a exclusão, ou lutas de classes e lutas sociais ou antiopressivas. Trata-se, sim, de articular ambas as dimensões, classe e identidade, lutas de classes e lutas antiopressivas, ambas como dimensões das lutas emancipatórias por uma sociedade emancipada política e humanamente. Precisamos então partir das bases, das raízes, pelo menos do ponto de vista teórica e política, do conceito ou da categoria, melhor dizendo, de identidade. Efetivamente, se buscarmos as suas raízes teóricas e políticas, a identidade começa a ser tratada como um objeto autônomo e relevante a partir, primeiramente, dos autores acionalistas dos chamados novos movimentos sociais. Por exemplo, Alain Touraine, que entende que os novos movimentos sociais se sustentam em três princípios de oposição, de totalidade e de identidade. Tilman Evers sustenta que o potencial transformador dos novos movimentos sociais é fundamentalmente cultural e não baseado nas relações econômicas e sustentado a partir da identidade, expressando relações de opressão. Por outro lado, nós vemos autores pós-estruturalistas e pós-marxistas, como Manuel Castells, para quem a identidade é um atributo cultural que existe em torno das relações de opressão. Zygmunt Bauman, para quem na modernidade líquida estamos falando de uma identidade líquida, flexível, variável e não rígida. Ou Stuart Hall, para quem na sociedade pós-moderna a identidade deve ser tratada como histórica, não biologicamente determinada e é múltipla, flexível e transitória. E, finalmente, uma terceira corrente que podemos identificar no liberalismo identitário ou nas políticas identitárias, fundamentalmente a partir das experiências norte-americanas, que alguns críticos do próprio liberalismo vão entender como um conceito que se contrapõe, o de identidade, às categorias mais universais de cidadania e de nação. A identidade, portanto, a partir desta análise teórica, vai expressar, em primeiro lugar, uma condição real e subjetiva. Efetivamente, a categoria identidade é uma categoria efetivamente existente na realidade. Ela expressa
fenômenos, situações, circunstâncias, condições sociais ou atributos das pessoas. E vai envolver, portanto, 3 tipos de relações centrais. Em primeiro lugar, a relação sujeito-objeto. A relação do indivíduo, do sujeito, com a sua própria condição, com a sua própria situação social. Em segundo lugar, uma relação sujeito-sujeito, que está sustentada na presença de identidade coletiva. Isto é, quando diversos indivíduos passam a formar um grupo, um coletivo social a partir desse atributo ou dessa situação em comum. Mas em terceiro lugar, a identidade expressa uma relação sociedade-sujeito. E aqui estamos falando a atribuição social, a determinação social de identidade. Então, a identidade não é apenas uma autoconstrução individual. Não reflete apenas a subjetividade e a autopercepção do indivíduo ou de um grupo com a sua própria condição ou situação, mas também expressa atributos ou identidades, melhor dizendo, socialmente e culturalmente definidas e atribuídas. Devemos também expressar, se analisarmos historicamente a identidade, que elas expressam muitas vezes relações de opressão. As identidades envolvem muitas vezes relações de opressão. E estas relações de opressão muitas vezes são e têm um caráter estrutural. Como, por exemplo, o machismo, né? Autores como Engels, como Judith Butler, como Elizabeth Badinter, vão caracterizar justamente a opressão de gênero como uma opressão estrutural e não um comportamento individual. Da mesma maneira, a opressão racial, conforme mostra Silvio Almeida, é também e tem também um caráter estrutural. Não remete a comportamentos individuais e nem sequer institucionais, mas estruturais da nossa sociedade. Tudo isto posto mostra a necessidade e a urgência das lutas antiopressivas, particulares, ou chamemos identitárias. Elas não podem aguardar a pós-revolução. Elas não podem ser apenas consideradas após a Revolução Socialista. Elas precisam ser enfrentadas ainda na contemporaneidade e ainda na sociedade capitalista para serem superadas, ainda na sociedade capitalista. Porém, precisamos diferenciar a identidade como categoria histórica, como categoria política e teórica, que expressa relações sociais realmente existentes, correlações de força, relações de opressão, como acabamos de mencionar, estruturais, e a necessidade e urgência do seu enfrentamento. A identidade como categoria concreta do identitarismo pós-moderno. Esta é uma forma de apropriação pós-moderna de identidade, um trato a partir do irracionalismo pós-moderno da identidade, que aqui vamos diferenciar como identitarismo pós-moderno. Não é a mesma coisa. Tratar da real e efetiva identidade, suas reais e concretas relações de opressão, da lógica identitarista pós-moderna. Esta, que é hegemônica, como vamos ver depois, inclusive dentro da esquerda, é a visão hegemônica sobre a identidade. O identitarismo pós-moderno se sustenta no que eu chamaria um tripé pós-moderno da lógica identitarista. Em primeiro lugar,
na polarização pessoalizada e individualizada entre nós e eles, entre a identidade e o diferente. Se naturaliza e biologiza-se as contradições por identidades. Por outro lado, passa-se da opressão como expressão estrutural para uma relação interpessoal. E, finalmente, passa-se da análise teórica da identidade, conforme os autores que eu mencionava anteriormente, como histórica, múltipla, líquida e flexível, para uma utilidade ou um utilitarismo político do identitarismo pós-moderno como essencialista, única, fixa e natural. Com este primeiro pé do tripé, a polarização entre nós e eles, ficam algumas perguntas que precisamos colocar na análise política. Em primeiro lugar, quem luta por aqueles grupos que não têm capacidade de organização nem força para lutar por seus direitos? Estou falando de comunidades ribeirinhas, de populações originárias, de crianças e adolescentes, de populações portadores de algum tipo de deficiência, que não têm capacidade de organização e de luta pelos seus direitos, entre outros. E a segunda pergunta: quem luta por aqueles valores, direitos e demandas de ordem universal, comuns, de caráter humano genéricos? O segundo pé do identitarismo pós-moderno é o que se deu a chamar como lugar de fala. Esta frase, esta denominação, tão de moda nos dias de hoje e com um impacto tão importante nas lutas sociais e no campo do identitarismo pós-moderno. Em primeiro lugar, ao falar sobre lugar de fala, vale a redundância, é preciso reconhecer o direito de voz dos subalternos. Conceber ainda que todo discurso é social e politicamente situado e posicionado, jamais neutro. E saber ainda que a opressão só pode ser plenamente sentida na sua plenitude por quem a vivencia. Porém, a tratar o lugar de fala como ponto de vista comum a partir de um determinado lugar social que se ocupa, significa pensar que a vivência da opressão, a vivência de uma determinada situação, a vivência da sua própria condição social seria suficiente para gerar uma consciência crítica dessa situação, dessa condição. Em terceiro lugar, o terceiro pé do tripé do identitarismo pós-moderno, na transposição da identidade como categoria histórico-social para o identitarismo pós-moderno, é o da pós-verdade. Esta palavra, esta frase, muito característica nos dias de hoje, ela não é oriunda também do pensamento marxista, mas é absolutamente necessária para entendermos a realidade contemporânea. Quem assistiu os debates em torno da CPI da Covid vai ver que a palavra narrativas se tornou o centro do debate. Tudo parece uma disputa de narrativas. E cada uma das narrativas vai ser apropriada, tratada como uma verdade, na realidade, como uma pós-verdade, em função não da factualidade, não das comprovações,
não da contrastação do discurso com a realidade, mas a partir de crenças, a partir de sentimentos, a partir de interesses, na afinidade que cada indivíduo tem com um determinado discurso, com determinada narrativa. O status de verdade ou de pós-verdade será dado a partir das afinidades subjetivas. Com este tripé dos fundamentos do identitarismo pós-moderno, há um outro tripé dos instrumentos e objetivos pós-modernos na luta deste identitarismo. Em primeiro lugar, o primeiro pé da luta e dos objetivos pós-modernos: o punitivismo de esquerda, mas amparado ou espelhado no mesmo punitivismo da ultradireita. Este punitivismo se sustenta numa ação individualizada e não contra a estrutura social, contra uma cultura social. Não é contra o machismo, mas contra o indivíduo que expressa comportamentos ou atitudes machistas. Não é contra a estrutura racial, mas contra os indivíduos. Por outro lado, se sustenta, ora, num punitivismo organizado pelo Estado e as leis burguesas, numa clara despolitização das lutas políticas. Ora, por outro lado, em ações fora do Estado, via de regra nas redes sociais, nos cancelamentos, nos escrachos, etc. Numa clara moralização da ação política. Despolitização, ora desmoralização. O segundo pé das ações, dos instrumentos, dos objetivos da luta identitarista pós-moderna está no reconhecimento e na inclusão. Duas demandas absolutamente legítimas, mas limitadas. O reconhecimento da cidadania, da condição social, da necessidade de igualdade de acesso a bens e serviços é uma demanda absolutamente pertinente, mas transitória, imediata e, quando transformada no seu objetivo, na finalidade, incorre-se num claro abandono dos fundamentos de uma sociedade emancipada pós-capitalista. Por outro lado, a inclusão. A inclusão dentro da ordem. Também citando Domênico Lossurdo, que vai tratar, a partir de Marx, as lutas de classes nas suas duas dimensões. Na dimensão tanto econômica, as lutas de classes, as lutas econômicas, as lutas ligadas à distribuição de riqueza, ou à redistribuição de renda, como ele chama, e por outro lado, as chamadas lutas por reconhecimento. Ambas compõem as lutas de classes. E o terceiro pé das ações, dos instrumentos ou objetivos do identitarismo pós-moderno, fundado no chamado e tão badalado empoderamento. O empoderamento, como vocês vão ver, apenas eu estou expressando e não desenvolvendo cada uma destas questões, um empoderamento que remete a um poder sobre si, ao poder de cada um consigo próprio, ao autopoder, mais ligado à potência do que a poder como correlação de forças sociais, como poder social, como poder político. É um autopoder, um poder sobre si, que nada altera, muito pelo contrário, confirma e legitima
a correlação de forças desiguais e, portanto, os projetos hegemônicos, o projeto neoliberal. Não é à toa que, se a gente for não só às formulações da esquerda pós-moderna, Boaventura de Sousa Santos, etc., etc., mas aos documentos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, nós vamos ver empoderamento, reconhecimento, inclusão social como objetivos destas instituições que para nada têm qualquer compromisso com a igualdade social, com a sociedade emancipada ou com os setores populares, subalternos ou das classes trabalhadoras. Podemos, em função de tudo isto, ver a presença, a existência hoje de uma notória hegemonia da lógica identitarista pós-moderna na esquerda. Isto vem desde o maio de 68, o maio francês, quando a esquerda foi paulatinamente abandonando a contradição de classes e focando cada vez mais nos interesses variados, pessoalizados desta lógica identitarista pós-moderna. O resultado, o abandono do projeto emancipatório, socialista, anticapitalista, o abandono da luta pela igualdade econômica, que esta agora passa a segundo plano ou a ser desconsiderada. O importante é a participação, o multiculturalismo pleno na sociedade civil. O importante é a descolonização do mundo da vida ou da sociedade civil, e não a transformação nas estruturas, na correlação de forças, na desigualdade econômica e política. O abandono, portanto, das lutas estruturais, focando no indivíduo e na microcultura, nas questões comportamentais. A desarticulação e pulverização das lutas sociais e a fragilização, portanto, da classe trabalhadora como classe, como conjunto social, como segmento social, inclusive, que tem a capacidade de congregação social e de enfrentamento do projeto neoliberal. Neste sentido, nós encontramos basicamente 4 tipos de críticas ao identitarismo ou até à identidade. Em primeiro lugar, a crítica da ultradireita. Na verdade, não é uma crítica à identidade, porque a ultradireita, o nacionalismo, o fundamentalismo religioso, a supremacia racial, são todas estas identidades, mas identidades opressoras, ou dos segmentos opressores, Na verdade, do que se trata não é uma crítica à identidade, mas uma crítica à identidade dos subalternos. Em segundo lugar, a crítica liberal, do liberalismo keynesiano, do liberalismo clássico, ao próprio liberalismo identitário, as próprias políticas identitárias liberais. Esta crítica se sustenta em que a identidade substitui ou deixa em segundo plano as categorias de cidadania e de nação como categorias universais, desarticulando o cidadão, desarticulando a unidade da nação e, segundo esta crítica, permitindo e levando a capacidade de triunfo do presidente Donald Trump nas eleições passadas, anteriores, Em terceiro lugar, há uma crítica da esquerda e até do marxismo que poderíamos caracterizar como economicista e como estruturalista. Neste campo de crítica, agora sim, da esquerda, ela se sustenta em que a identidade é secundária.
e que as questões identitárias e opressivas, as relações de opressão, devem e serão superadas quase que naturalmente após a Revolução Socialista. Não devemos, portanto, nos ocupar das lutas identitárias no contexto atual, mas elas serão resolvidas, o que sabemos que não foram resolvidas após a instauração do socialismo. Nenhuma destas três críticas é a que nos orienta. Nos orientamos em fundar uma crítica ao identitarismo pós-moderno e não aos fundamentos da identidade como categoria histórica, política e teórica, ao identitarismo pós-moderno, uma crítica fundada no marxismo histórico e dialético, ortodoxo nos termos de Lukács. É uma crítica que se caracteriza na diferenciação entre identidade e classe, mas na sua necessidade de articulação. Partimos agora, neste segundo momento da minha intervenção, em diferenciar, em distinguir duas dialéticas que precisam ser separadas e distinguidas, mas que geralmente são confundidas. Em primeiro lugar, a dialética identidade e diferença. Esta é uma dialética, uma contraposição, fundamentalmente no campo individual e grupal. O indivíduo ou os grupos sociais que apresentam determinado atributo, uma identidade, em relação a seus diferentes, que apresentam outros atributos, que estão em outras situações ou no outro polo da relação de opressão. Outra coisa é a dialética igualdade e desigualdade. Aqui nos referimos justamente ao campo social e não meramente individual e grupal. Ou seja, identidade não corresponde à igualdade e diferença não corresponde à desigualdade. Portanto, identidade não é o contraponto de desigualdade e diferença não é o contraponto de igualdade. Ou seja, podemos falar numa sociedade igualitária com indivíduos diferentes. Não só podemos, como a luta emancipatória remete a uma sociedade de diferentes, de indivíduos diferentes, com atitudes, com comportamentos, com valores, com atributos diferentes, mas numa sociedade igualitária ou de igualdade social. Neste sentido, há que diferenciar o igualitarismo ou o projeto igualitarista do identitarismo ou o projeto identitarista. A luta por uma emancipação política e humana, a luta revolucionária, emancipatória e evolucionária, é uma luta igualitarista, que busca a igualdade social, portanto, a superação das relações de opressão e de exploração de indivíduos diferentes. Outra coisa é a luta identitarista, fundada no identitarismo pós-moderno. Por outro lado, devemos tratar, seguindo Rui Barbosa, desigualmente os desiguais, mas não os diferentes. A não ser que esta diferença funde uma desigualdade, como, por exemplo, a diferença de gênero que funda a desigualdade de gênero.
a diferença étnico-racial que funda a desigualdade racial. Aqui, portanto, entram as ações afirmativas como uma forma, seguindo Silvio Almeida, de discriminação positiva, mas elas são formas de enfrentamento transitório e pontual destas formas de desigualdade. Em segundo lugar, precisamos caracterizar de que falamos quando falamos de centralidade de classe. A classe não é, como os pós-modernos interpretam, mais uma identidade. A classe remete a uma contradição central no âmbito da sociedade capitalista. Vejam, a identidade remete à diferença. Remete, em muitos casos, a uma relação de opressão. Porém, não remete a uma contradição. Há uma relação de opressão de gênero. Há uma relação de opressão étnico-racial. Mas não há uma contradição entre homens e mulheres, não há uma contradição entre brancos, negros, pardos, amarelos, etc. Anular, superar a desigualdade, superar a opressão, não significa subalternizar e nem anular o diferente, e muito menos superar o modo de produção capitalista. Por outro lado, a classe, esta sim remete não apenas a uma relação de diferença, não apenas a uma relação de desigualdade, não apenas a uma relação de opressão, mas a uma relação de exploração. Portanto, a uma relação contraditória. Porque esta exploração é insuprimível dentro da sociedade capitalista. E porque a superação da exploração significa, por si próprio, superar a classe burguesa e extinguir a classe do trabalho assalariado. Estas, burguesia industrial e trabalho assalariado, se fundam na relação de exploração. E, portanto, superar a relação de exploração exige a eliminação de cada uma destas classes e a superação do modo de produção capitalista. É neste sentido que se fala de centralidade de classe, ou da classe como fundamento do modo de produção capitalista. Não equivale a primazia, precedência ou maior importância da classe sobre as opressões por identidade. Centralidade remete ao fato de constituir um fundamento da sociedade capitalista e das suas lutas se articularem num projeto emancipatório que exige a superação do modo de produção capitalista. E neste sentido, chegando ao último momento da minha intervenção, precisamos, portanto, um projeto emancipatório que articule lutas de classes e lutas antiopressivas, que respondem a formas diferentes de relações sociais, como vimos. A identidade remete a relações de opressão. A exploração remete à relação de exploração. A classe remete a relações de exploração. Porém, são relações diferentes, expressam relações diferentes, envolvem lutas diferentes, mas não alternativas ou excludentes na lógica ou lutas de classes ou lutas identitárias e antiopressivas. Mas, ao contrário, a necessidade da articulação das lutas de classes e antiopressivas. Neste sentido, primeiramente, as lutas antiopressivas
identitárias devem se articular como particularidades à totalidade social. As lutas identitárias, neste sentido, devem ser também lutas anticapitalistas. A mulher, o negro, o imigrante, o LGBT não são oprimidos apenas por sua condição identitária, mas também enquanto classe trabalhadora, fornecendo mais-valia e força de trabalho mais barata para o capital. Isto é, se são subalternos e oprimidos, sua condição identitária, por sua condição identitária, então também são submetidos a mais exploração capitalista. Por outro lado, as lutas de classes devem incorporar as bandeiras e as causas das lutas antiopressivas, das lutas identitárias. Nenhuma menos e vidas negras importam devem ser bandeiras das lutas de classes, da classe trabalhadora. E, finalmente, o projeto emancipatório deve incorporar e articular todas as lutas de classes e antiopressivas identitárias. As lutas de classes, quando penetradas por todas as formas de opressão e desigualdade, por todas as identidades, permitem a confluência de todas as lutas antiopressivas num projeto emancipatório político e humano muito mais rico. Nem a mulher, nem a população negra serão plenamente emancipados se, mesmo superando a opressão de gênero e racial, persistir a exploração a qual são submetidos no capitalismo. Espero ter contribuído com algumas reflexões críticas e certamente polêmicas para adensar a discussão sobre estas questões tão importantes na esquerda e nas lutas emancipatórias e revolucionárias na contemporaneidade. Muito obrigado.